Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a maravilhosa comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco, para todo sempre. Graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Sou o pastor Jefferson Roque e nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós vamos dar início no capítulo 12. Graças ao nosso Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Se inscrevam no canal em nome de Jesus. Faça os seus comentários. Dê um like em nome de Jesus. Fortaleça esse trabalho. Divulgue este trabalho para os seus amigos, no seu local de trabalho, na escola, pelas suas redes sociais. Amém? O Senhor irá te abençoar poderosamente em nome de Jesus Cristo. No capítulo 12, está aqui nos mostrando algo fantástico, porque essa igreja, essa comunidade, de fato estava de perna para o ar, não é verdade, amados? Essa comunidade aqui perdeu completamente, ou tinha perdido completamente o freio. Muitas coisas terríveis estavam acontecendo. E aqui nos relatou no capítulo 11 que esses irmãos estavam reunidos para a baderna, eles estavam sem controle a respeito até mesmo da reunião de Santa Ceia. Já estava tendo confusão na reunião de adoração, a reunião de Santa Ceia, eles perderam totalmente a doutrina, o foco, a qual Paulo fala: eu não vos elogio, porque quando vocês reúnem, vocês não estão reunindo para comer a ceia do Senhor. Vocês estão comendo e até mesmo se embriagando, desprezando os mais pobres, deixando alguém até sem comer. Mas se alguém tem fome, então come em casa. Aí ele explica, porque eu recebi do Senhor. E ele explica claramente, no capítulo 11 nos fala sobre isso. Como devemos nos comportar perante a reunião de Santa Ceia, discernindo o corpo e o sangue de Jesus. Vamos dar início no capítulo 12, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Oh, maravilha, Jesus! Aleluias! Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo dá. Vocês sabem que eram ainda pagãos, quando ainda éramos pagãos, vocês eram desviados de várias maneiras para a adoração dos ídolos, dos quais não tem vida. Por isso precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluias. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas há um só e é o mesmo Espírito que dá estes dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Aleluias. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus que dá a cada um a habilidade para fazer. Aleluias. Aqui nós aprendemos que o Espírito é o mesmo, que capacita, distribui dons variados, mas é o mesmo Deus, é um só Deus que dá a capacidade para a administração. Então aqui, amados, nós vemos que alguém vai ser um bom pregador, um excelente ministrador, um excelente coordenador, um adorador, para que o corpo receba, de fato, a junção e a perfeição, que estejam totalmente ligados. Alguns irão evangelizar, aleluia, que é um dom lindo, ganhar almas. Outros irão pregar e apresentar a Jesus a verdade. Outros irão orar e pessoas serão curadas. Outros irão profetizar e em nome de Jesus a maldição será quebrada e a bênção chegará. Outros
terão revelações de línguas estranhas, né? O discernimento em falar em mistério e revelar línguas. Então são vários que, graças ao nosso Senhor, Ele distribui como Ele quer. Ele dá a quem Ele quer. A vontade é dEle. Aleluias. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, do mesmo Espírito dá a fé, e para outra, há o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Olha bem, você vê que maravilha. Tem pessoas que têm a capacidade para saber os dons que vêm do Espírito e os dons que não vêm dele. Aleluias. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Aleluias. Porém, é um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto. Ele dá o dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Cristo é como um corpo, a qual tem muitas partes. E todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. Aleluias, glória a Deus. Aqui está falando que livres ou escravos, ricos ou pobres, tantos quantos receberem a Jesus Cristo, são batizados pelo mesmo Senhor. E esse mesmo Senhor, ele derrama o mesmo Espírito. Há um só Espírito, um só Senhor, um só pastor, que dá essas variações de dons, de milagres, né? Tem pessoas que vão pregar porque recebeu esse dom de Deus. Tem pessoas que vão falar em línguas, em mistério, e há outros vão decifrar que línguas são essas. Outros falarão se esses dons estão vindo de Deus ou se esses feitos também não vêm da parte de Deus. Em outras palavras, espíritos enganadores, né? Louvado seja. Outros terão dons de milagres. Que maravilha. Aleluia. Não é verdade? Você já viu pessoas, tem pessoas que oram e o milagre acontece. Outros profetizam e aquilo vai acontecer porque quebra a maldição, quebra as cadeias, as barreiras. Mas o Espírito é o mesmo Senhor. Aleluia. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito, pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se o pé disser, já que não sou mou, eu não sou do corpo, mas nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou o olho, eu não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o corpo todo fosse o olho, como que poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme Ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, eu não preciso de você. O fato que as partes do corpo que parecem mais frágeis são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que mais tratamos com mais honra. Aleluias. E as partes que parecem ser feias recebem o cuidado especial que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas,
Deste modo, não existe divisão no corpo, mas todas as partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Aleluias! Que explicação, amados? Não há necessidade para as pessoas ficarem disputando ou brigando, porque ninguém será aquilo que elas querem ser. Elas já são aquilo que Deus deseja que elas sejam. Não adianta o olho querer falar, eu não sou ouvido. Não adianta o ouvido falar, eu não sou nariz. Não adianta as mãos dizer, eu não sou pé. Então nós não participamos do mesmo corpo. De forma alguma, todos pertencem ao mesmo corpo, com formas diferentes, dons diferentes, talentos diferentes. Mas temos que estar unidos porque somos um só corpo. Aleluia. E é verdade, de fato, porque uma pessoa completa a outra. Não pode ter inveja, ciúme, separação devido aos dons das pessoas. Não é verdade? Não pode. Todo o corpo é ajustado. E as partes menos importantes, segundo aqui está falando, aparentemente menos importantes, são a que mais Deus dá valor. Isso aqui está falando do simples. Aquelas pessoas que às vezes as pessoas menosprezam, né? Está na igreja ali, ou fica só no banco, ou fica fazendo algum trabalho aparentemente menos importante. É tão importante com quem está subindo no altar para pregar, quem está tocando. Todos somos importantes porque fazemos parte do mesmo corpo. O resumo é este. Aleluias. Graças a Deus. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. É verdade. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte deste corpo. A igreja, Deus pôs tudo no lugar certo. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo, os profetas. E em terceiro, os mestres. Em seguida, pôs os que fazem milagres. Depois, os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, ou profetas, ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar de doenças, e nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isto, se esforcem para terem os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Oh, glória! Aleluias! Santo, poderoso é o nosso Deus. Então aqui há até uma reflexão maravilhosa, né, irmãos? Há o dom de milagre, o dom de cura. O primeiro é apóstolo, profetas e mestres. Aleluia, graças a Deus. Né? Mas todos fazem parte deste corpo. Todos fazemos em nome de Jesus Cristo. Então busque os mais excelentes dons. Vamos buscar. É-nos permitido a buscar. E Ele pode dar. O Espírito Santo pode dar. Se você deseja falar em línguas, se você deseja profetizar, se você deseja interpretação de línguas, dons de milagres, dom de cura. Não é verdade? Dom de ensinar. Né? Aqui nos fala dos mestres, apóstolos, em nome de Jesus Cristo. Os profetas, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós amamos, ó Pai, a Tua palavra que nos esclarece. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por tudo, pelo Teu amor infinito, ó Deus, pela capacidade de te amar, porque isso é dom de Deus. Amar o Senhor, meus queridos irmãos, isto é dom de Deus, não é de nós, isso não vem de nós mesmos, isso não é da nossa carne. Quando você ama a Deus, você exalta o Senhor, isso é porque a presença do Senhor está em você. A presença do Espírito de Deus está em você. Aleluia. Amém. Se inscrevam no canal, dê o seu like, clique no sininho.
seja notificado. Sou o pastor Jefferson Roque e em nome de Jesus eu te abençoo. Fiquem com Deus.